Bom, meu nome é Bruno Zampier, tenho 37 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sem dúvida alguma, quem nasceu primeiro foi o Bruno Zampier, apaixonado pelo direito. Aos 16 anos, eu já tinha convicção, durante meu ensino médio, que eu faria direito. Não tive dúvida nenhuma que eu queria fazer direito, nunca passou pela minha cabeça fazer outro curso. E desde o primeiro período de faculdade eu tive a certeza absoluta que eu tinha feito a escolha certa. Eu sou agraciado por isso, porque eu acho que é bem difícil um jovem ter tanta certeza quando vai escolher sua profissão. E eu jamais pensei em fazer outra faculdade a não ser direito. Então, sem dúvida alguma, o Bruno Zampier, apaixonado pelo direito, veio muito antes do Bruno Zampier policial. Fui pai muito novo, então fui pai na adolescência. Sabia que eu tinha que estudar para garantir um futuro bom não só para mim, mas também para minha filha. Então isso me motivava muito a estudar bastante, eu sempre fui muito interessado e essa paixão que eu já nutria pelo direito, eu acho que me ajudava bastante a ser muito estudioso e até a me destacar academicamente dentro da minha faculdade. Quando eu tinha 19 para 20 anos, no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio. Primeiro eu fiz estágio no recém-lançado, à época, Juizado Especial. A lei tinha sido publicada há 2 anos. Eu comecei a ser conciliador do Juizado Especial. Trabalho gratuito, mas que me deu uma boa experiência. Depois eu fui ser estagiário do Ministério Público de Minas Gerais, trabalhando junto à Vara de Fazendas Públicas, com pareceres. E um belo dia, eu estava treinando na academia e conheci uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, foi o professor Nelson Rosenwald. Estava treinando, ele começou a bater papo, perguntou o que eu fazia, eu falei que fazia estágio no Ministério Público, ele era do Ministério Público, membro do Ministério Público, e tinha acabado de se tornar sócio de um curso recente em Belo Horizonte que se chamava Pretório. Eles estavam em busca de um estagiário. Ele me perguntou se eu conhecia alguém. E como eu trabalhava gratuitamente no meu estágio do Ministério Público, eu disse para ele, conheço. Eu me candidatei à vaga de estagiário no Pretório, que era um curso preparatório para concurso, chegou a ser um dos maiores do Brasil. E no dia 26 de outubro de 1998, eu tive meu primeiro dia como estagiário do Pretório, recolhendo jurisprudência, que à época era difícil, não tinha essa internet com essa facilidade toda hoje, editais, organizando algumas turmas, dando uma base de apoio aos alunos que se preparavam para concurso. E como eu já pensava em fazer concurso, aquele estágio no Pretório foi muito importante para mim. E eu fiquei nesse estágio no Pretório até eu me formar, no final dos anos 2000. Então eu me formei e depois eu fui convidado pela direção do Pretório, que era composta pelo Rogério Greco e pelo Nelson Rosenwald, para permanecer como coordenador de turmas do Pretório. Então eu me formei, continuei estudando para concurso, que eu comecei a estudar já na faculdade, como eu já estava dentro de um curso preparatório. Eu me formei, continuei a estudar para concurso e em meio período eu trabalhava no Pretório como coordenador de turma, organizador de excursões pelo Brasil inteiro, para levar o pessoal para fazer prova. Levei o pessoal de Belo Horizonte para mais de 20 locais do Brasil para prestar os mais diversos concursos. Então, trabalhava bastante, desde muito novo. Eu tive a felicidade de fazer alguns concursos durante o ano de 2001 e cheguei a ser aprovado para procurador do município, para oficial de justiça, para analista processual, até que eu vinha ser aprovado para delegado de Polícia Federal com 1 ano de formado. Quando eu estava me preparando, a minha intenção desde a faculdade era ser promotor de justiça, era fazer prova para o Ministério Público. Eu trabalhava com promotores e procuradores de justiça no Pretório e eu tinha feito estágio no Ministério Público de Minas. Então eu pretendia me tornar também um promotor. E estudei durante o ano de 2001 para o edital de promotor de Minas. Era o meu foco. E quando saiu o edital de promotor de Minas, na mesma semana
saiu o edital de delegado federal. E como era a parte que eu trabalhava no pretório, eu era obrigado a ler todos os editais para prestar essas informações para os alunos. Quando eu li o edital de delegado federal, aquilo me tocou. Pela primeira vez pintou uma dúvida lá dentro se era promotor mesmo que eu queria ou não. E tinha um problema. Os editais eram muito diferentes e a prova era uma semana de diferença entre as duas. A prova de promotor seria no dia 13 de janeiro de 2002 e a de delegado 20 de janeiro de 2002. Eu não tive dúvida, eu me inscrevi para os dois concursos. Mas, respeitando o planejamento que eu havia traçado, eu estudei com um foco muito maior no concurso de promotor. Eu lembro que no Réveillon de 2000 para 2001, eu passei o Réveillon estudando. Eu lembro que aqueles dias que antecederam a prova foi de intenso estudo. Eu fiz a prova do Ministério Público e fiquei por uma questão. Mas eu sabia que no domingo seguinte haveria a prova de delegado federal. E eu tinha alguns pontos para estudar para delegado federal. Então, naquela última semana, eu estudei demais os pontos que eram diferentes entre os dois editais. E acabei tendo a felicidade de ser aprovado no concurso de delegado federal. É muito comum entre os professores a gente falar que, às vezes, não é você que escolhe o edital, é o edital que te escolhe. E eu acho que isso aconteceu um pouco comigo. Eu tive a certeza de que eu tinha feito a opção correta quando eu ingressei na Academia Nacional de Polícia. Enquanto eu estava prestando o concurso de delegado federal, que ele é feito de várias etapas, já tinha sido aprovado na fase preliminar, estava nos exames médicos, psicotécnicos, físicos. O Nelson Roosevelt estava iniciando um novo projeto dentro do pretório, onde eu ainda trabalhava. E como eu tinha sido monitor na faculdade por mais de 2 anos de Direito Civil e sabia razoavelmente Direito Civil, ele me fez um convite para começar a dar aula de Direito Civil naquele novo projeto que era a OAB do pretório. Porque na época é importante a gente explicar que cursos para o exame da OAB não eram tão comuns. Apesar de que o exame não era tão fácil, mas não tinha um mercado preparatório para curso da OAB no início dos anos 2000. Mas o pretório estava começando naquele segmento e aí o Nelson me escalou para ser o professor de Direito Civil. Eu prontamente aceitei o desafio e passei a estudar longas horas por dia para dar minha primeira aula, o que ocorreu em julho de 2002, em meio à Copa do Mundo do Japão, em que o Brasil foi pentacampeão. Eu lembro que teve um churrasco dos amigos meus que eu tive que não beber e sair mais cedo para poder preparar minha aula. Eu lembro isso com muita saudade e muito carinho. Aí no ano de 2003 veio a convocação, porque foram vários aprovados, as academias para delegado foram fracionadas em várias turmas. E veio a convocação para a minha turma. Então em 2003 eu fui convocado e fui para a Academia Nacional de Polícia em Sobradinho. Então eu estava com 24 para 25 anos. E aí me mudei para Brasília, onde fiquei lá por 3 meses e meio na Academia Nacional de Polícia. Para ser honesto, quando eu prestei o concurso para delegado, eu admirava bastante a função investigativa, mas até por uma certa imaturidade eu não tinha certeza se era aquilo mesmo que eu queria para a minha vida. Tinha dúvida se eu queria outra carreira jurídica ou não. Mas logo na academia, nas primeiras semanas, eu me apaixonei completamente pela polícia. Porque era uma atividade muito dinâmica, como é até hoje, uma atividade muito operacional. E eu adorava as aulas de campo, né, de defesa pessoal, de tiro, de educação física, de técnica operacional, de inteligência policial, que são essas matérias que a gente tem na academia de polícia. E ali eu fui tendo muita certeza que era aquilo mesmo que eu queria. Então, quando eu concluí a minha academia, eu tinha que escolher vaga, e só tinha vaga na fronteira do Brasil. E aí eu me reuni com 3 amigos e a gente decidiu escolher vaga no mesmo lugar, que foi Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Então eu tomei posse na fronteira com o Paraguai, fronteira seca, uma avenida só separando o Brasil do Paraguai, de Pedro Juan Cabaleiro, que sem dúvida alguma até hoje é uma das regiões mais difíceis e críticas para se trabalhar como policial.
droga, arma, contrabando. É uma grande porta de entrada do Brasil e aquele momento foi um enorme desafio para mim. Cheguei em Ponta Porã depois do almoço e os colegas me levaram para almoçar no Comida Aquilo. Quando eu estou no banheiro, lavando as mãos, vem um senhor que eu nunca mais vi na vida. Você é o novo delegado, né? Eu olhei, tinha 1 hora que eu estava na cidade e um senhor que eu nem sabia quem era chegou para mim me questionando se eu era o novo delegado. Então aquilo não que me assustou, mas meio que mostrou qual era a realidade do local. Todo mundo ali sabia quem eram os policiais federais naquela área de fronteira, muito antes de você se ambientar à situação. Eu costumo dizer que o delegado é o juiz da situação, só que ele não tem o prazo de decisão do juiz. Ele tem que decidir tudo no instante em que as coisas lhe são apresentadas. Às vezes você está num plantão, chega uma situação trazida por policiais de outras forças e você tem que decidir se a história que eles estão lhe narrando é uma história verdadeira ou não, se a conduta do conduzido é uma conduta que verdadeiramente constitui um crime ou não. E você tem que reunir aquilo tudo e decidir pela lavratura ou não da prisão em flagrante. Quando você está diante de diligências, comandando diligências, você é responsável pela sua equipe policial. As suas decisões, elas não vão apenas deferir um direito de crédito ou indeferir um recurso. A sua decisão pode colocar em risco não apenas a sua vida, como a vida dos colegas policiais que estão com você. Então a tarefa do delegado, ela é uma tarefa muito dura. São decisões realmente difíceis que a gente tem que tomar no exercício da função. O exercício da nossa função acaba nos colocando, às vezes, em situações de certa vulnerabilidade. Eu já tive situações em que eu estava na minha vida privada, num restaurante, e um rapaz que eu havia prendido por tráfico de drogas, anos atrás, ingressou naquele local e ficou me olhando. E no primeiro momento eu não o reconheci. Você vai prendendo muita gente, né? Não vai lembrando, mas a pessoa lembra de você. É um paralelo meio que a gente faz com professor e aluno. Às vezes você acaba não se recordando do aluno, mas o aluno se recorda de você. O preso se recorda de quem foi o delegado que o prendeu. Mas eu nunca tive medo. Nunca tive medo nesse sentido. Por uma questão básica. Quando você respeita quem você está prendendo, a pessoa também te respeita. A pessoa te elogia, a pessoa te admira. Ele sabe que você está exercendo a sua função. Então, se você não atuou de forma errada com aquela pessoa, não tem por que a pessoa ter raiva de você. Não tem por que a pessoa querer seu mal. Não tem por que a pessoa querer se vingar. Se você atuou dentro da lei corretamente, respeitando o preso, pode ter certeza, mesmo que ele te encontre anos depois, é capaz dele te cumprimentar, te elogiar, falar que já cumpriu a pena dele. É muito mais fácil socorrer, na minha opinião, do que ele querer seu mal. Quando você exerceu bem suas funções. O delegado, como operador do direito, ele também tem suas dúvidas. Eu lembro do primeiro auto de prisão em flagrante que eu lavrei, foi de um sujeito que tinha subido para o estado do Mato Grosso do Sul, vindo de Santa Catarina, a convite de um amigo de infância. E esse amigo era administrador, segundo ele narrou, de uma fazenda no Pantanal. E aí esse amigo perguntou a ele se ele poderia voltar para Santa Catarina com um carro que ele tinha vendido para uma pessoa em Santa Catarina. E esse sujeito, até um sujeito matuto da roça, confiou na palavra do amigo, pegou o carro para levar para Santa Catarina de volta. E aí ele foi flagrado pela polícia lá de fronteira, Departamento de Operações de Fronteira, que existe no Mato Grosso do Sul, o DOF,
com 50 quilos de maconha no porta-mala, ocultos embaixo de um carpete. Foi o primeiro flagrante que eu lavrei em 2003. E pelos olhos do cara, eu fiquei muito na dúvida se ele realmente era culpado ou não. Porque ele tinha um olhar de quem era inocente, de quem tinha sido ludibriado por um amigo. E ele falava chorando que ia matar o amigo dele quando saísse da cadeia. Eu vou matar esse cara quando eu sair da cadeia. Eu vou matar esse cara quando eu sair da cadeia. Isso não se faz com um amigo de infância. Então foi um depoimento muito duro que no meu primeiro flagrante eu falei, nossa, e aí? Mas não tinha outra coisa a se fazer. Por mais crível que a história dele pudesse ser, eu estava diante de um cidadão conduzindo um carro no qual foram encontradas 50 quilos de maconha, 50 quilogramas de maconha. Então a função do delegado, às vezes, não é fazer o papel de juiz, mas eu tenho que decidir. E a minha decisão foi pela lavratura do flagrante, em que pese, até hoje, eu lembrar desse caso e tinha até a curiosidade de saber se ele saiu e até se ele matou o amigo que fez essa surpresa ingrata para ele. Sobre o medo, sem a menor sombra de dúvida, a função de delegado é a função jurídica que a gente tem que você se coloca em situação de risco mais evidente. Um juiz, um promotor, um defensor público, eles vão ter contato com o fato, normalmente, depois que o fato aconteceu. O delegado, muitas vezes, também tem contato com o fato, depois que o fato aconteceu. Mas quando você está numa diligência, principalmente eu que há muitos anos estou na área operacional, muitas vezes você acompanha os agentes numa diligência de rua, ingressando numa favela, ingressando num local, numa casa, onde você sabe que está ali dentro vários criminosos armados. Então é claro que tem uma adrenalina, claro que tem um risco, claro que tem um medo. Em vários momentos você pensa na sua família, nas coisas que te cercam, mas você tem que respirar e entrar. Você é pago para isso, você foi treinado para isso, a sua equipe está ali para isso. Então nós somos os operadores do direito, que não estamos no ar-condicionado só. A gente vai para a rua. E o direito na rua, ele é muito diferente do que a gente lê nos livros. Muito diferente. E é uma pena que muitos tribunais, eu não digo todos, mas muitos tribunais não tenham essa percepção do quão é difícil, no momento de uma situação de rua, você tomar a decisão correta, enfrentar os seus próprios medos, colocar a sua vida em risco e ainda assim cumprir o papel que a Constituição lhe determinou e que a sociedade espera de você. Sobre essa máxima de que a polícia prende e o judiciário solta, eu acredito que ela é parcialmente verdadeira. Muitas vezes o judiciário está apenas aplicando a legislação, que ao meu ver é muito branda. Muito branda. Hoje, se você conversar com qualquer policial que está na linha de frente, que está realizando prisões, todos reclamam. Você tem que prender um sujeito 3, 4, 5 vezes para que ele efetivamente fique preso. Então eu acho que isso tem que ser resolvido primeiro em termos da nossa legislação processual penal e na nossa legislação penal. Eu acho que esse abrandamento que nós, sem critério, acabamos por copiar de países desenvolvidos, ele é um erro, e um erro histórico que está ficando marcado nesse momento do Brasil. A gente tem que rever isso. A gente tem que pensar que sociedade que a gente quer construir. Se a gente quer continuar vivendo numa sociedade onde ninguém tem tranquilidade para andar na rua. O que nós vamos fazer com isso? É a primeira pergunta que a gente tem que responder. E o judiciário está nesse contexto. Infelizmente, nós temos muitos juízes que não vivem e não dão a mínima para a realidade da sociedade brasileira. Eles acham que a Constituição e a legislação é um átomo que deve ser aplicado custe o que custar. E acabam fazendo interpretações excessivamente garantistas, colocando apenas
o direito do réu, do investigado, como foco principal. Eu acho que deve haver um equilíbrio entre os direitos de defesa, de ampla defesa do investigado, do réu, mas também uma análise mais criteriosa dos direitos das vítimas e da sociedade como um todo. Então eu acho que certas interpretações de tribunais, elas são extremamente prejudiciais para o direito e para a sua função primitiva, que é prevenir litígios, sua função primitiva, que é garantir a ordem pública, preservar bens e compatibilizar essa aplicação do direito aos direitos do investigado. Eu acho que interpretações excessivamente garantistas não vão colaborar para a construção de uma sociedade mais segura. Eu acho que nós devemos ter a responsabilidade de repensar esse momento histórico do Brasil. O poder do cargo não se confunde com o cidadão que está por detrás do cargo. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. O Bruno pai, filho, o Bruno enquanto integrante da família Zampier, não é o Bruno delegado. O Bruno que entra em sala de aula para dar aula, não é o Bruno delegado. As pessoas confundem quando o sujeito exerce o cargo de com ser aquilo. Eu não sou delegado. Eu não me considero um delegado. Eu sou uma pessoa que está investido do poder que emana do cargo de delegado. Eu acho que esse distanciamento é muito importante para você saber bem exercer a sua função. Eu acho que isso, até por um ranço cultural, se confunde muito no Brasil. Aquela história do sabe com quem você está falando. Eu acho que as coisas não devem e não podem ser mensuradas nesse sentido. Você tem que ter responsabilidade pelo cargo que você exerce. O cargo que você exerce, por si só, vai lhe atrair uma série de responsabilidades e condutas. Por exemplo, eu como delegado, não posso aceitar um convite de um estranho para comparecer num camarote do carnaval. Esse é um princípio de vida para mim. E para os demais delegados, a sua grande maioria, pelo menos da Polícia Federal. Porque isso é incompatível com a minha função. Quem é essa pessoa? De onde vem essa riqueza que ela está ostentando? Isso pode ser fruto de crime? Não pode? Quem está me chamando para ir lá? Por que eu vou comparecer? Por que esse cara gostou de mim e está me convidando para essa festa? Então isso é uma doutrina, isso é uma cultura que você tem que incorporar para os seus atos do dia a dia. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais antissocial depois que eu passei para delegado do que eu era antes. Eu já tive a oportunidade de chegar em churrascos de amigos antigos meus, ver um monte de gente consumindo drogas, maconha especialmente, e fui embora na hora. Não vou ser idiota de sair prendendo todo mundo, mas me retirei do recinto imediatamente. E até hoje não me sinto bem, não me sinto confortável. Se eu vou num show onde está todo mundo consumindo droga, ou eu vou embora, ou eu vou me estressar. Isso está introjetado na minha pessoa. Mas na minha pessoa, enquanto sabedor da responsabilidade que o meu cargo atrai. Mas isso não me faz ter um poder desmedido. Eu acho que essas pessoas que acabam abusando de seus poderes, elas têm uma percepção um pouco desviada disso, do que ela é efetivamente e do cargo que ela exerce. Isso a gente pode notar nas mínimas coisas, naquele juiz que acha que é Deus, né? No delegado que acha que é dono do bairro, no comandante da polícia que acha que pode dar ordem para o pessoal do comércio e por aí vai. As pessoas confundem um pouco a responsabilidade do cargo com aquilo que elas efetivamente são ou desejam ser. E isso sempre foi muito claro na minha cabeça. O fato de eu ter um poder que emana do meu cargo não significa que eu, Bruno, seja o todo-poderoso. Se eu estiver no exercício da minha função, eu vou até no inferno para defender as prerrogativas do meu cargo, como já fui algumas vezes. Se o meu cargo tem uma prerrogativa, eu vou exercê-la.
custe o que custar. Então, se eu estou cumprindo uma busca e apreensão, se eu estou cumprindo um mandado de prisão, se eu estou exercendo o meu poder investigativo, não venha opor indevidamente qualquer tipo de situação ao meu serviço. Eu vou cumprir o meu serviço, custe o que custar. Porque eu estou investido naquele poder e o poder que me foi concedido foi para aquela finalidade. Eu vou fazer valer o poder que a lei e a Constituição me dá. Em outras situações, eu até poderia ter usado o meu cargo em algumas delas. Optei por não usar. E eu acho que fiz bem. Pois assim eu não corro o risco de perder aquilo que eu, com muito estudo, arduamente conquistei. Acho que o grande recado é esse. Se você não quer perder aquilo que você conquistou pelo seu próprio esforço, respeite sempre os limites dos poderes que lhe são concedidos. A Polícia Federal realmente, especialmente na última década, ela cresceu bastante em termos de servidores, de orçamento e principalmente de doutrina. Eu acho que esse é o grande pulo do gato para a Polícia Federal ter se transformado num dos órgãos de maior respeitabilidade do Brasil hoje. A Polícia Federal tem uma doutrina tanto de conduta dos seus policiais quanto de planejamento operacional. A Polícia Federal aprendeu a fazer inquéritos que se tornam operações policiais. Poderia citar uma centena aqui, que todos se lembrariam de grandes operações da Polícia Federal. E eu acho que isso se deve principalmente a dois fatores. O primeiro deles, a consolidação da nossa democracia pós-88. Isso não é um fator que pode ser esquecido. As instituições se reconfiguraram após o fim da ditadura e a Polícia Federal foi uma dessas instituições que passou a verdadeiramente exercer o seu papel de polícia judiciária da União. E o segundo fator é o interesse de boas mentes pelas carreiras policiais federais, tanto de delegado, a carreira principal, quanto as demais carreiras, de agente, de escrivão, de papiloscopista, de perito. Acho que a melhoria salarial promovida desde o início dos anos 2000 facilitou a captação de bons talentos, de boas cabeças para a Polícia Federal, o que fez com que essa doutrina viesse a ser rascunhada, planejada e executada cotidianamente. Hoje, qualquer delegado federal do Brasil, ele sabe o que ele tem que fazer se ele quiser deflagrar uma operação, se ele quiser começar um inquérito, uma investigação policial, que lá na frente redundará numa grande, média ou pequena operação policial. Então eu acho que, primeiro, foi uma questão de maturidade do órgão e, segundo, o órgão ter atraído boas pessoas para os seus quadros. Eu acho que esses são os fatores decisivos. Eu não gosto nem um pouco desse discurso político de que o partido A investiu e que o partido B jamais investiu, de que o partido A permite investigar e o partido B não permite investigar. Eu acho que, independentemente de quem esteja no governo, a Polícia Federal, por seus próprios méritos, pelos méritos dos seus servidores, ela conseguiu o seu espaço de autonomia. E essa autonomia tende a crescer. O grande pleito hoje dos delegados de Polícia Federal é ter independência funcional, cada dia mais, para que cada vez mais se possa investigar as grandes figuras do Brasil. Ou os estados caminham no sentido que o Uruguai o fez, com a lei levada ao Congresso uruguaio pelo presidente Mujica, no sentido de regulamentar toda a cadeia de produção da maconha até a sua venda. Então o sujeito vai plantar, vai ter uma regulamentação sobre o plantio, sobre a logística de distribuição
sobre os pontos de venda, sobre o consumo. E é uma decisão muito corajosa do Uruguai e que está tendo muita dificuldade de implementação. Apesar de termos reportagens dizendo que está tudo ótimo, é mentira. O Estado do Uruguai está tendo uma grande dificuldade de implementação dessa lei. Ou a gente tem essa coragem de discutir um ciclo completo da produção, distribuição e venda da maconha, ou nós temos que ser contra. Porque como é que eu vou legalizar a maconha no Brasil se nós não legalizarmos a produção? Então eu vou o quê? Despenalizar a conduta totalmente de quem consome, mas vou continuar punindo como um dos crimes mais graves a conduta de quem vende. Esse tipo de incoerência, nós, enquanto operadores do direito, não podemos permitir. E mais, um país que não tem educação não pode pensar em legalização de mais drogas. Nós temos que pensar em conscientização e educação. Hoje nós travamos um duro combate contra excesso de consumo de álcool. Está aí a lei seca para nos provar isso. Nós estamos há muito travando um duríssimo combate contra o tabagismo. E o meu receio é que em 2050 a gente esteja travando um duríssimo combate contra o uso excessivo de maconha, que por dezenas de milhares de estudos científicos está provado que faz mal. Ponto. Faz mal. Causa dependência, causa destruição de células cerebrais, causa depressão, causa doenças mentais. Qual é a vantagem de se legalizar essa droga? Primeiro, trabalhemos com a educação. A partir do momento em que a população como um todo tem um nível educacional ok, um nível educacional elogiável, um nível educacional aceitável, aí a gente passa a ter menos tutela do Estado nesse âmbito de repressão e mais autonomia privada. Eu acho que esse é o sentido que nós temos que caminhar. Primeiro amadurecer de um lado, para depois, se for o caso, flexibilizar do outro. E essa legalização da maconha no Brasil, como vem acontecendo em outros países do mundo, é fruto de um intenso lobby de indústrias interessadas em mais esse mercado. Se nós pensarmos, a indústria tabagista no Brasil, ela perdeu muito espaço. Nós saímos da década de 80 de 40% a 50% de população tabagista e caímos para cerca de 10% de população tabagista. Essa indústria tem que ter uma compensação. E ela está buscando, na maconha, essa compensação. É bom a gente ficar atento quanto a isso. Nenhum policial sério pode defender essa máxima. Eu defendo que bandido tem que ser preso. Tem que ser submetido ao procedimento previsto na Constituição e na nossa legislação. Bandido bom não é bandido morto. Primeiro que, ao meu ver, não existe bandido bom. Ao meu ver, existem bandidos que merecem sofrer uma investigação séria de polícia judiciária e, se for o caso, virem a ter a sua liberdade restringida pelo Estado, mediante o devido processo legal e a ampla defesa concedida a esse sujeito. Isso aí a gente tem que extirpar do discurso do Estado brasileiro de que bandido bom é bandido morto. Isso não existe. Nós temos ainda assim que acreditar que a pena é ao mesmo tempo um instrumento de punição, de retribuição ao ato que o sujeito tenha praticado, mas também que tem uma perspectiva, ainda que baixa hoje no Brasil, de ressocialização. Esse tem que ser o foco.